paz seja convosco, graças a Deus. Estamos reunidos mais uma vez para entregar uma palavra, para alimentar os nossos corações, para nos alertar sobre circunstâncias das nossas vidas. Antes eu quero deixar aqui a minha lamentação sobre o que está acontecendo lá no estado de Israel e pedir que você que está nos ouvindo, que interceda em favor de Israel, para que Deus possa socorrer aquele povo, entrar com providência. Nós não queremos o mal de ninguém, nem dos palestinos e nem de Israel, mas nós sabemos que há um propósito bíblico sobre tudo isso, né? Então que Deus possa cumprir a sua vontade, a sua palavra sobre estes povos, em nome de Jesus. Que haja paz, em nome de Jesus. Bom, hoje o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos é sobre tentações, porque a Bíblia nos orienta sobre tentação, provação, e o texto base que eu peguei está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 13. Lá está escrito assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Então, nós sabemos que o ser humano ele trava uma luta muito grande entre o que é certo e o que é errado, entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Coisas boas que nos edificam e coisas ruins que causam danos emocionais, psicológicos e danos até social. Então, uma das funções do inimigo é nos conduzir a uma tentação, a uma provação, para ver se nós aceitamos essa sugestão e venhamos cair. Então, sabemos que as coisas que nos levam a errar começam com uma sugestão. E o inimigo induz a essa sugestão na nossa mente. Então, nós temos uma escolha a partir desta sugestão. De maneira alguma, nós iremos ser isentos de tentações. Ah, mas eu aceitei Cristo. Ah, eu fui batizado. Ah, eu sou pastor, eu sou isso. Todos nós seremos provados, teremos tentações, assim como Jesus também passou por esse período tão difícil, onde o inimigo tentou, provou, querendo questionar a deidade do Senhor. E em tudo, ele nos deu o exemplo de como vencer as tentações. Elas podem ser uma sugestão, elas podem vir através de palavras, ela pode vir através de circunstâncias, de situações, de insinuações, ela pode vir através dos olhos. Então, nós sabemos que estamos no mundo e o mundo, diz o Senhor, jaz no maligno. Então, dentro dessa atmosfera que nós vivemos, temos uma guerra espiritual que a Bíblia fala, a guerra da carne e o espírito. Então, hoje, eu quero que você entenda este versículo, que muitas das tentações, praticamente todas elas, é tentação comum do homem, das nossas vidas, de como nós vivemos, de como nós nos portamos nessa terra. Então o Senhor está dizendo que Ele é fiel e não permitirá
que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. E muitas vezes nós dizemos, eu não aguentei, eu não suportei, eu fui fraco, e vem todo um sentimento de culpa, de arrependimento, e nos sentimos sujos, nos sentimos distantes de Deus, porque Deus permitiu que a gente caísse ou que nós cometêssemos um engano. Deus, ele não vai colocar uma proibição ao ponto de que nos iniba de fazer qualquer coisa, porque está em nós a tomada de decisão. Sabemos, e o Senhor já nos orientou, que essas coisas iriam acontecer, né? Então, a Bíblia nos fala que essas tentações, muitas delas não são externas, mas são de dentro do coração do homem, que vem dos seus maus pensamentos, né? Então vem as imoralidades sexuais, vem o roubo, os homicídios, a cobiça, a maldade, o engano, a inveja, calúnia, arrogância e outras coisas que destroem a vida das pessoas. E a Bíblia fala que é do coração que essas coisas nascem. Então, o que nós precisamos dia a dia, tirar do nosso coração aquilo que pode ser um laço, uma armadilha para as nossas vidas. No livro de Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 12 a 16, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, algo que nós temos que entender é que Deus espera que nós venhamos suportar o período de tentação. A tentação não significa que você está fora da presença de Deus ou que você está entristecendo a Deus. A tentação significa que o diabo está de olho em você, está de olho na sua mudança, está de olho na sua fidelidade, está de olho na sua nova maneira de agir. Então, ele providencia tentações para que você possa cair e se sentir culpado diante de Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós que ele olha para o homem que suporta a tentação como um bem-aventurado. A tentação também nos ajuda a nos aperfeiçoar. Não é para termos medo da tentação, mas nós temos que encarar a tentação e saber que nós podemos suportar esta provocação do inimigo, essa tentação, esta provação, porque Deus está conosco. Então não podemos dizer, Deus está tentando. Não, de maneira nenhuma. Sua palavra acaba de confirmar que Deus não tenta a ninguém. Ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então aquilo que nós deixamos de observar de valor, deixamos de observar do nosso relacionamento com Deus, e quando nós desviamos os nossos olhos e a nossa conduta para o desejo íntimo do coração do erro, então provém a tentação. Então o Senhor está dizendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que os seus olhos desejou, por aquilo que o seu coração almejou. E se é uma tentação, provavelmente essa tentação não é de acordo com o que a palavra diz. Porque tentação é algo que nos remete à proibição, algo que é proibido, algo que não condiz com aquilo que é bom para conosco. Então, nós temos que ter um relacionamento com Deus ao ponto de entender que a vontade dele para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, o nosso desejo e a nossa vida também será boa, agradável e perfeita diante de Deus.
Então, temos que fazer como Paulo falava, né? Que ele combatia os seus desejos e até se esmurrava para que ele não fizesse o mal que o seu coração às vezes pensava. Então, não fique aí se culpando, se martirizando porque você sofreu tentação. A tentação é apenas uma seta, é apenas uma insinuação do inimigo para tentar fazer com que você caia na tentação. Aí diz a palavra, continuando aqui. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então, quando você concede, aceita essa tentação, quando você permite que ela penetre no seu coração, mexa com a sua estrutura emocional, psicológica e sentimental, e te convenceu que essa tentação vai satisfazer você por um período, por um tempo, a sua carne, então está escrito na palavra que ela então gera luz, que ela então nasce, que ela então acontece e gera o pecado. E aí o Senhor diz: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o Senhor continua dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, quando você sentir que a sua carne está fervendo por algo que não é bom, que não vai trazer benefício para o seu corpo, para a sua mente, para a sua família, para o seu relacionamento com Deus, busque orientação no Senhor. Mateus 26:41 diz: então o Senhor nos orienta em vigiar e orar para não cairmos em tentação. E ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então entenda, o teu espírito foi renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas esta carne está à mercê de tentações. Então, nós precisamos vigiar e precisamos orar para que o ataque, para que o sentimento, a emoção de uma tentação não sucumba, não permita que a carne dê a luz ao pecado desta tentação. Então, o Senhor diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e 16: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o Senhor, ele provou das nossas fraquezas, para que nós pudéssemos ser fortes nele, para que nós pudéssemos sermos fortalecidos na força e no poder do seu Espírito. Então, nós podemos vencer, sim, toda a tentação, toda a provação que seja levantada contra a nossa vida. Continuando na palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 3, verso 12, diz assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, as tentações, elas vêm para tentar tornar o nosso coração sujo, perverso, ao ponto de nos culpar, ao ponto de nos fazer inferiores, ao ponto de nos colocar numa condição de sujos diante de Deus e nos afastar de Deus. Aí o inimigo simplesmente vai dar risada, porque fomos fracos, sem resistir à tentação e cometemos algo que entristeceu o nosso Deus e enfraqueceu as nossas forças. Então temos que entender que a tentação, ela não vai acabar de repente. Ela precisa aparecer para ser vencida. Então, aquilo que nós temos medo, precisamos vencer. E como vencer? Temos que enfrentar as nossas vulnerabilidades para nos tornarmos fortes nela
e não cairmos de maneira alguma. Muitas pessoas falam, fracassei de novo nisso, caí novamente nisso, fiz novamente tal coisa. Então nós precisamos entender que essas tentações, elas continuarão até o último dia da nossa vida. Vem uma tentação, você a resiste, você se torna forte sobre ela e ela vai acabar. Virá outras. E se nós continuarmos usando as armas espirituais para vencê-las, nós iremos destruir todas as tentações e conseguiremos continuar caminhando na luz e continuaremos sendo aperfeiçoados na força e no poder do Espírito de Deus. Então, o pecado não está em sermos tentados. O pecado está em cedermos à tentação. Este é o grande problema. Ceder à tentação. Então, o Senhor nos orienta a sermos fortes para não cairmos em tentação. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Então, olha o que o Senhor diz. Resista. Tenha força. Não se permita ser dobrado por uma tentação. Por mais intensa que ela seja, resista, está dizendo o Senhor. Firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então você não é o único que está sofrendo tentação. Todos aqueles que conhecem a Cristo, que servem a Cristo, sofrerão tentações. Porque o alvo do inimigo não é o mundo, porque o mundo já é dele. O alvo do inimigo são aqueles que foram lavados, comprados, remidos, transformados pelo sangue de Jesus. É desse que eles têm ódio. É desses que ele quer matar, roubar e destruir. É desses que ele quer sujar a imagem, a semelhança do Criador que nós nos tornamos. É desse que ele quer roubar a vida eterna, a coroa, a salvação. Então o Senhor diz, seja firme. Então, se nós resistirmos uma tentação, nós iremos vencê-la e nos tornamos fortes sobre ela. Se ela voltar, ela será completamente anulada, porque o Senhor nos deu a condição de vencê-la. Virá outra. Se nós resistirmos, nós seremos fortes sobre ela. Nós iremos dominá-la e ela não irá nos dominar. Então, ela será extinguida das nossas vidas. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Fuja da aparência do mal. Então, nós temos que também vigiar. Temos que também saber onde pisamos, saber aonde vamos, saber o que falamos, saber as circunstâncias que estão ao nosso redor para nós não cairmos. O Senhor Jesus diz para nós sermos simples como uma pomba, mas astutos como a serpente. Então, nós temos que estarmos vigilantes quanto àquilo que Deus já fez pela nossa vida. Peça a ajuda de Deus. No Salmos 50, versículo 15, diz assim, invocai-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, quando você sentir desse jeito, mesmo que todo o seu corpo esteja formigando, esteja te impulsionando a cair em tentação, invoque o nome do Senhor. Ele está dizendo, é um período de angústia, porque temos o medo de ceder à tentação, e ao mesmo tempo a carne está dizendo, vai lá, é bom, é só isso, é só um pouquinho, você pode, não tem problema nenhum, é gostoso. E o Espírito Santo está ali dizendo, resista, fuja, não dê lugar ao diabo. Então o Senhor diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Para terminar, queridos, Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, não se sinta distante de Deus,
ou enfraquecido, ou meu ministério acabou, ou culpado, porque todos nós temos as nossas tentações. E quanto mais nós mortificarmos a nossa carne e vivermos em espírito pela palavra de Deus, mais teremos condições de vencer o que o Senhor disse, as tentações que provêm do nosso próprio coração. Então você, lembre-se, a força do Senhor é conosco. O Senhor é quem nos dá força para vencer todo o mal. E se Ele está em nós e nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Então que esta palavra possa abrir o teu entendimento e você procurar conhecer mais sobre esses períodos de tentação. Tem pessoas que dizem, puxa, estava tão bem, de repente voltou tal problema, voltou tal tentação, voltou tal circunstância. Então vença. Se voltou, porque você ainda não a venceu. Então, vença em nome de Jesus Cristo. Então, um novo ciclo vai começar na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Fique na paz e que Deus o cubra com o seu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.